Voltando à terceira parte da apostila e segundo vídeo da nossa aula, nós vamos falar agora sobre a empresa e os seus recursos. Quando nós nos tratamos de recursos, eu posso dizer que tem vários recursos que são trabalhados dentro de uma instituição, dentro de uma organização. Entre eles, recursos materiais, recursos financeiros, recursos humanos, como a gente já viu anteriormente, que essa relação de ter habilidades humanas, ela interage com os recursos humanos, que são recursos que eu utilizo dentro das instituições para movimentar tarefas, para gerar produtividade com fins lucrativos, na grande maioria das vezes, né? Os fins lucrativos para essa empresa. Tá? Além desses recursos que eu citei, a gente tem vários outros, mas entre os principais destacados no material de vocês, a gente vai ter recursos mercadológicos e, por fim, recursos administrativos. E aí a gente precisa entender cada um desses recursos para então partirmos adiante e chegarmos até o final desse módulo com sucesso, todo mundo fazendo uma prova com conteúdo didático para poder ter aí acessando o vídeo, se tiver dúvida volta o vídeo um tempinho, coisa que em sala de aula às vezes a gente não tem essa oportunidade, mas eu sempre disponibilizo também o meu WhatsApp, eu vou fornecer através do grupo, como a turma é nova não tem ainda o meu WhatsApp, vou fornecer e todos vocês vão conseguir tá me chamando aí no WhatsApp, fazendo perguntas referente ao tema, nós vamos estar disponíveis aí durante o período da aula, tá ok? Professor, vamos lá falar sobre esses recursos. Começando, a gente pode começar pelos recursos humanos, no qual nós tínhamos citado há pouco. Recursos humanos são todos os recursos, voltado para essa atividade humana. A atividade humana é a famosa mão na massa, né? Então, esse indivíduo que está com a mão na massa, que está gerando, que está produzindo dentro desse mercado, ele faz parte dos recursos humanos. Entre outros recursos humanos, nós podemos citar o trabalho braçal, o trabalho verbal. Como assim o trabalho verbal? O que nós estamos fazendo hoje aqui é um trabalho verbal, onde eu consigo passar informações para vocês e assim nós vamos nos ajudando, trocando ideias, trocando informações e aprendendo. Isso é um recurso verbal. Assim também como trabalhar com atendimento. Atendimento está direcionado aos recursos humanos. É aquele momento onde o atendente eletrônico ele não é substituído por um atendente presencial, cara a cara, olho no olho. É o momento também quando o próprio cliente ele precisa de um contato humano para poder resolver questões, para resolver as problemáticas, se referindo à prestação de serviço. Se eu falo de prestação de serviço, eu posso lembrar de operadoras que fornecem serviços telefônicos, e aí, na maioria das vezes, você vai lá, não conseguiu resolver o problema da tua linha, um exemplo bem simples, não conseguiu resolver o problema da sua linha e precisa conversar com o atendente. E você liga lá no telefone da operadora e, no fim, não consegue a resposta que você procurava. Então, o recurso humano, ele provavelmente não vai poder ser substituído nesse caso, porque você precisa, de fato, conversar e interagir com alguém que está lá pronto para tirar suas dúvidas, pronto para fazer o que o atendente eletrônico não fez. No caso, um atendente presencial, né, nos pontos de atendimento. Então, entendendo que os recursos humanos interagem com essa ideia do raciocínio também, que a gente havia falado no outro vídeo, tanto o raciocínio, ter lógica, isso tudo vem unicamente do homem, né? A máquina ela consegue até um certo ponto, mas ela é limitada. Então, eu preciso de recursos humanos hoje ainda de suma importância dentro das instituições, até porque as próprias máquinas elas são administradas pelas pessoas, né? Por seres humanos. Por trás de máquinas você tem alguém que a criou. Bem simples. Passando do recurso humano, a gente vai falar de recursos financeiros. Bem simples também a compreensão do nosso recurso financeiro. Financeiro vem de finanças, vem de dinheiro, vem do cash, né? Como a gente pode dizer aí, a grana.
esse contexto de que as instituições elas são dependentes de recursos financeiros é bem real. Um exemplo seria você tentando abrir o seu próprio negócio, uma lanchonete, por exemplo, você precisa de recursos para abrir esse negócio. Aí você parte do princípio de procurar uma instituição financeira, que seria um banco, talvez para fazer um empréstimo, para poder investir no teu negócio. Então, quando eu falo de empréstimo, de instituição financeira, quando eu falo de banco, de crédito, de investimento, esses são os recursos financeiros que as instituições elas utilizam para, então, conseguir botar o seu negócio para frente. Vou só dar uma caprichada aqui na câmera, porque ela estava um pouquinho torta, tá? Então, dando continuidade, né, a gente já viu que financeiro é bem simples, é assimilar a questão do capital, né, do dinheiro como um todo, seja ele em cheque, seja dinheiro vivo ou até mesmo carta de crédito, tudo isso envolve. Todo esse contexto está envolvendo os recursos financeiros. Logo eu vou para o ponto dos recursos mercadológicos e dos recursos administrativos para a gente fechar essa parte 3 da apostila. Então vamos lá, a gente já falou de recursos humanos, nós já falamos de recursos financeiros, também nós já falamos aqui no nosso tópico de recursos materiais. E materiais, na verdade, nós vamos citar agora, que são recursos físicos. Quando eu falo material, é tudo aquilo que eu posso tocar, é tudo que é formado de matéria, naquele conceito físico, e o próprio nome já é bem sugestivo. A matéria é o físico que eu posso tocar. Dentro das instituições, eu preciso desse recurso material, que seriam os materiais utilizados para a logística. Um exemplo, para mim, que já tive experiência com atendimento, eu trabalhava muito com isso, que é uma apostila, né? Perdão, é uma agendinha, né? Na verdade, de anotações, que precisava-se desse recurso para poder ter produtividade, para poder ter respostas, para poder chegar ao objetivo final da instituição, que é o resultado, o objetivo que ela pretende, o que aquela minha função pretendia, que seria ali conseguir o máximo de contatos possíveis e salvava nesse recurso material que seria a agenda, a apostila, né? Logo em seguida, vocês podem perguntar, mas recursos humanos, a gente já sabe, os nossos recursos financeiros a gente também já sabe pelo nome, e os materiais é tudo que é objeto? Seria, sim, tudo que é utilizado como objeto, né? Que gera resultados, que participa do processo organizacional, que participa da produtividade daquela empresa. Então, eu tenho máquinas eficientes para poder gerar lucro, para poder gerar mão de obra. No mercado das engenharias, a gente vai ter grandes tratores, o exemplo de máquinas que conseguem perfurar o solo, né, a terra, para poder medir, para poder acompanhar todo aquele processo na estrutura da engenharia. Já falando aqui mais voltado para a área mais comum da nossa realidade, nós temos as empresas, são ambientes em que é alugado um espaço e esse espaço já é um recurso físico bem simples, é matéria, é físico, eu consigo classificar dentro dos recursos materiais, tá? Outra coisa também, os equipamentos, e a gente não falou de ferramentas. Tudo que é ferramenta que é utilizado dentro desses ambientes empresariais, ambientes hospitalar, tudo isso vai estar relacionado aos recursos materiais, ok? Agora nós vamos para a parte dos recursos mercadológicos e os administrativos, para fechar e finalizar essa parte. Os mercadológicos. Quando eu falo mercadológico, você pode assimilar isso a mercado e assimilar isso a compra e venda, que é o carro-chefe dos negócios, né? Por onde começa-se a gerar renda, através da compra e venda. Então, compra, venda, promoções, propaganda, tudo isso são recursos mercadológicos, é o que o mercado utiliza através de marketing, através de recursos humanos também, que seria o pilar principal, para poder gerar renda, para poder vender produtos.
Além disso, eu vou ter canais de distribuição, pesquisas de mercado e definições de preço. Nesse contexto aí, entendendo que a distribuição ali de canais de mercado é por onde eu consigo ter acesso a certos produtos e a certos serviços. Imaginando que aqui na nossa cidade, Marabá, não teria acesso à internet, um exemplo, voltando a alguns anos atrás, a internet que não era algo tão acessível. Então eu precisei de um distribuidor, um cara que representasse uma empresa de internet e trouxesse esse recurso para cá. Então eu tenho a distribuição desses canais. Eu tenho aí a ideia de também exportar produtos dos Estados Unidos, da China, para trazer para a nossa realidade aqui, para a nossa cidade. E isso é recursos mercadológicos. E por fim, os recursos administrativos. Quais são os recursos? É os gerenciais, é onde eu consigo dividir as patentes. As patentes, quando você vai para essa ideia do Exército Brasileiro, por exemplo, você vai encontrar lá o general, o soldado, o sargento, isso são patentes. É uma organização de distribuição de tarefas. Levando isso para a tua realidade, olha a sua mãe como a chefe de casa, você como subordinado. Então ela dá a ordem. E é nessa mesma lógica, né? Para quem tem a mãe aí que dá a ordem, que é no meu caso, então eu já cito a mãe logo. Mas tem casos que o patriarca, o pai da família, é quem dá a ordem, então ele que entra nessa parte de organizar as distribuições de tarefas, é ele que delega para sua mãe, ó, você vai fazer isso e você, meu filho, vai organizar isso aqui. E ele vai trabalhar, ou caso contrário, só a mãe trabalha, o pai fica em casa e assim faz a distribuição de tarefas também. Isso são recursos de como administrar. Trazendo essa ideia, dentro das organizações eu vou ter gerentes, vou ter subgerentes, vou ter o fiscal, vou ter o vendedor, vou ter o atendente, ok? São as hierarquias. Hierarquias é aquele patamar onde alguém é subordinado a outra pessoa nessa delegação de tarefas, né? De fazer atividades. Ou seja, alguém que vai gerenciar ideias para outras pessoas poderem produzir, na maioria das vezes. Quando não, o próprio administrador consegue ter as ideias. Se o negócio for um ambiente pequeno, um ambiente de trabalho pequeno, ele é o administrador e ele mesmo executa essas ideias e essa organização, tá? Então, essa parte de controlar as atividades, isso vem sempre disso. Se for numa escola, você vai ter diretor e vai ter vice-diretor. Isso são recursos administrativos, os recursos que eu utilizo utilizando recursos humanos também, que são pessoas, para poder dividir tarefas e delegar funções. Nós estamos com um tempo bom de aula, já temos aí a segunda aula dentro dos 15 minutos, e a gente finaliza essa parte e seguindo no próximo vídeo com os objetivos da administração. Não durma durante a aula, façam anotações, se empenhem, isso é conteúdo de prova, também é importante ressaltar isso, mas dúvidas sempre vai ter. Aqui a gente ficou cheio de dúvidas, às vezes não conseguiu, que misturou um recurso com uma habilidade, que seria nomes bem parecidos, habilidades, recursos humanos, e saber diferenciar isso tudo. Por isso que o canal está aberto para vocês mandarem as dúvidas no WhatsApp durante o horário das 8 até às 10 da manhã, como eu já falei anteriormente. Pessoal, a gente fica por aqui, um abraço, até o próximo vídeo, foi uma honra estar com vocês.